Bom, segundo ano, aqui o professor Valdivino, a aula de hoje é de geometria. Pessoal, antes de começar as nossas aulas, nós lembrando que aqui é a primeira aula de geometria referente ao quarto bimestre já, né? Entramos no quarto bimestre, praticamente no final do ano, e eu peço a vocês, pessoal, que não desanime, continue estudando, fazendo as atividades, mandando para mim, que as aulas virtuais vão continuando, tá? Lembrando vocês que está previsto as nossas aulas aí aproximadamente para o dia 26. É óbvio, né, pessoal, que vocês vão ter a opção, ou vocês continuam com as aulas virtuais, ou vocês vêm para as aulas presenciais. Professor, você vai fazer o mesmo? A mesma aula virtual é a mesma aula presencial, tá? Ainda não é certeza 100% que nós vamos. A escola vai entrar em contato com vocês e vão confirmar. Aí é você que vai decidir se você quer vir ou se você quer continuar do jeito que está. Ok? Lembrando vocês também, pessoal, que o método é o mesmo. Vai ter o conteúdo, depois eu vou parar um pouco, fazer as correções de todas as atividades que eu deixar postadas. E aí nós vamos dando sequência até nós terminarmos o nosso ano. Sei que foi um ano difícil, mas vamos vencer. Nós não estamos presentes, estamos longe, mas presente, porque estamos... Tudo que você estiver de dúvida, pode mandar que eu vou sanar as suas dúvidas, beleza? E sempre vou fazer na hora das provas aquele vídeo de apanhado geral, de revisão, para que vocês façam uma boa prova. Que ano que vem eu quero ver todos vocês no terceiro ano. Não quero ver ninguém ficando para trás. Foi um ano difícil para mim, para você, para todos nós, mas nós vamos vencer. Um abraço a todos e vamos para a nossa aula. Bom, segundo ano, então vamos lá, né? Para mais uma aula nossa, geometria. Pessoal, lembrando vocês que essa geometria, ela vai voltar lá na geometria plana. Nós vamos falar das transformações trigonométricas. E o que é isso, pessoal? Esse conteúdo, eu não gosto muito de falar a palavra decoreba, mas infelizmente é um conteúdo que você vai ter que decorar essas regras. São muitas regrinhas, mas não é tão monstro que não é possível vocês memorizar. Vejam bem, as transformações trigonométricas são considerando dois arcos quaisquer de medidas A e B, com as operações de adição e subtração entre esses arcos, será dada pela seguinte identidade. Pessoal, esses arcos A e B vão ser ângulos notáveis. E todos vocês devem lembrar lá do primeiro ano, do nono ano, que os ângulos notáveis são os ângulos de 30, 45, 60 e 90. Então são os ângulos que vocês têm uma tabela que vocês memorizam. Mais para baixo eu vou deixar uma tabela para vocês, referente a esses ângulos. Para isso nós temos a primeira regrinha. A primeira regrinha que nós temos, pessoal, aqui, é o seno de quem? De A mais B. Pessoal, veja bem, eu estou falando de seno de soma de dois ângulos notáveis. Então você vai pegar o seno de A, é como você tivesse, pessoal, fazendo chuveirinho, a distributiva. Só que vai ser, ó, seno de A vezes cosseno de B. E a outra é cosseno de A vezes seno de B. Então, pessoal, a operação que vai entrar entre elas é o mesmo que está lá dentro. Aqui eu estou falando a soma de dois ângulos notáveis. É claro que no lugar do A e do B vão entrar ângulos notáveis. Aí veja a regrinha, ó, seno de A, cosseno de B. Seno de A, aí você vai pegar cosseno de B. Mais, aí depois, ó, cosseno de A vezes seno de B. É como se você estivesse falando assim, ó. O que separa termo? É o sinal positivo e negativo. Tudo isso aqui é o primeiro termo. Tudo isso aqui é o segundo termo. Então você tem, ó, seno de A, tá aqui no primeiro termo. E seno de B tá lá no segundo termo. Só que aí você tem, ó, sobrou quem no primeiro termo? O B. Então é o cosseno de B. E sobrou quem no segundo termo? O A. Então é cosseno de A. Beleza, pessoal? Lembra? Agora vamos ver a outra da subtração. Pessoal, é a mesma coisa da anterior. A diferença, se aqui for mais, lá vai ser mais. Se aqui for menos, lá vai ser menos. Então não precisa de você decorar duas fórmulas. Você tem que decorar apenas uma, só vai trocar o sinal. Se aqui for mais, lá vai ser mais. Se aqui for menos,
lá vai ser menos. Olha aí, ó, seno de A, cosseno de B, menos. Aí a outra, ó, cosseno de A e seno de B. Olha lá, ó, cosseno de A, seno de B, seno de B. Seno de A, cosseno de B, cosseno de B. O que trocou? Foi só apenas o sinal. Então, basta você memorizar uma que você vai conseguir a outra. Tá claro, pessoal? Essa é a regra do seno. E a do cosseno, professor? É a mesma coisa. Olha bem, só que agora muda. Veja bem. Aqui eu tenho ó, o chuveirinho. Aqui o chuveirinho pode, ó, cosseno de A, cosseno de B. Aqui, ó. Só que aqui é mais, agora você troca pelo menos. Você não vai manter o sinal que está aqui. No cosseno, se aqui for mais, lá vai ser menos. Aí o outro, ó, seno de A, seno de B. Agora o outro, se aqui for menos, aqui você troca pelo mais, ó. Cosseno de A, cosseno de B. Seno de A, seno de B. Então, professor, a regra é a mesma? A regra é a mesma. O que é? Aqui há uma troca de sinal. Se aqui for mais, lá vai ser menos. Se aqui for menos, lá vai ser mais. O primeiro termo, tudo é cosseno, e do segundo termo, tudo é seno. E os ângulos é o mesmo, na ordem que aparece. E lá na anterior? Aqui não, já mudava. Ó. O sinal que está aqui é o mesmo que está lá. Só troca a posição, tá? Se é seno A, o outro vai ser cosseno A. Se um é cosseno B, o outro é seno B. Tá claro, pessoal? Ela é meia tensa. E a tangente? A tangente da soma de dois ângulos. Então você vai pegar, ó, o mesmo sinal daqui é o mesmo do numerador. Então vai ficar tangente de A mais tangente de B. Ó. Tangente de A, tangente de B. Dividido por 1 menos. Aqui vai trocar. Ó. Se lá é mais, aqui embaixo fica menos. Aí tangente de A vezes tangente de B. Em cima soma, embaixo multiplica. E troca o sinal. Se lá é mais na expressão, aqui é menos. Próxima. Tangente de A menos tangente de B. Também, ó, tangente de A, ó o chuveirinho, ó, tangente de B. O sinal é o mesmo do numerador. Agora, no denominador, troca. Ó. Se aqui é menos, aqui virou mais. E aí, tangente de A vezes tangente de B. Pessoal, e aí eu vou construir uma tabelinha para vocês. Então, você tem, ó, 30, 45, 60. Quem são os ângulos? Seno, cosseno e tangente. Como é que você monta essa tabela? Primeiro você olha para os ângulos. Ele está na horizontal ou na vertical? Horizontal. Então, ó, 1, 2, 3. O outro, 3, 2, 1. Tudo dividido por 2. Raiz quadrada onde não tem 1. Então, tem ó, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 2. Aqui tem 1, não coloca. Aqui tem 1, não coloca. A tangente é diferente. Raiz de 3 dividido por 3. Tangente de 45, tangente de 45 é 1. Tangente de 60 é raiz de 3. E o de 90, professor, eu não vou fazer. Eu vou deixar para você, nono ano, para você, segundo ano, fazer. Tá ok? Não vou fazer. Você vai fazer. Vamos agora no exemplo? Vamos ver agora como é que isso é cobrado no exemplo. Pessoal, aqui eu quero seno de 105. Você tem que pegar esse valor gigante e transformar ele em dois ângulos notáveis, que seja somando ou que seja subtraindo. Bom, tem que ser em ângulos notáveis. Óbvio que subtraindo vai ser impossível. Então você faz somando, ó, 60 com mais 45. Professor, poderia ser 45 e 60? Sem problema, o resultado era o mesmo. Beleza? Então vamos fazer? Aí agora você aplica a regrinha. Tem que aplicar a regrinha. Se você não aplicar, aí, meus queridos, você se enrola. Então vai ficar, ó, seno de 60 vezes cosseno de 45. Mais o sinal que está aqui é o mesmo que vai lá. Aí agora é o contrário, ó, cosseno de 60 vezes seno de 45. Beleza? Não são dois ângulos? Eu comecei com seno e cosseno. Na ordem, 60, 45. Agora o outro já muda, já vai mudar a razão agora. Ó. Vai começar com cosseno e seno. Porque tudo isso aqui é o primeiro membro e aqui é o segundo.
Membro não, termo, né? O que separa membro é a igualdade. E o que separa termo é o sinal positivo e negativo. Quanto é seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Tá lá, ó. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Quanto é cosseno de 45? Tá lá, ó. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Mais cosseno de 60, ó. Cosseno de 60, 1 sobre 2. Vezes. Agora o outro, ó. Seno de 45, ó. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Que tá aqui. Aí multiplica em cima, multiplica embaixo. Aí vai ficar, ó, 2 vezes 3, 6. Por que você pode multiplicar? Porque o índice são iguais. Raiz quadrada, né? Mais 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Essa é a resposta, mas não dá para você simplificar isso aqui. Então vai ficar raiz de 6 mais raiz de 2 dividido para 4. Aí, ó, seno de 105 é o mesmo que raiz de 6 mais raiz de 2 dividido para 4. Tá claro, pessoal? Pessoal, o que você precisa disso aqui? Memorizar essas regras. Isto é de fundamental importância para que vocês consigam fazer os seus exercícios. Beleza, pessoal? Porque se você não memorizar essas regras, pessoais, fica difícil, tá? Não tem por outra saída, não. É memorizar a regra do seno, a regra do cosseno e a regra da tangente. Não tem por onde. Sempre você vai ter 2 ângulos. Um abraço a todos, até o próximo encontro.